Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Bem Mais no Ar aqui pela Bem Mais TV. Hoje nós estamos em São Paulo, no Abrint Global Congress, Congresso Internacional da Abrint, que é a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Empresas do mundo inteiro estão reunidas nesse evento. Todo mundo que trabalha com internet, telecomunicação, produção de conteúdo, todo mundo presente aqui no Congresso da Abrint. Eu estou acompanhado do repórter cinematográfico Marcelo Ribeiro e o Bem Mais no Ar vai mostrar tudo para você. Eu não sou a Priscila, eu não sou a Cíntia, mas hoje eu vou atacar de repórter aqui em São Paulo. Vem comigo. Eu estou aqui do lado do futuro animal. Eu não sei se isso é... Quer dizer, isso não é mais futuro, isso já é presente, né? Ele já existe, é o Orbit. Fala um pouco dele para mim. É isso aí. Ele é um cachorro, né? Ele tem um formato de quadrúpede que a gente chama. É um cachorro muito voltado para eventos, então ele tem vários movimentos. Ele na verdade, foi feito para o entretenimento. Então, você vai ver muito ele em eventos, tanto ele quanto o humanoide que tem aqui. Então eles são robôs feitos para entreter, esse que é o principal objetivo. É engraçado que você chama ele de cachorro mesmo, né? Eu acho que a gente estava até brincando aqui, falou qual que vai ser o futuro, né? Será que o futuro vai ser esse, com cachorros mecânicos, a gente vai deixar os outros cachorros de lado? Eu acho que não, na verdade as coisas vão se completar um pouco, é possível que esse cachorro possa fazer o monitoramento de outros cachorros, então... existem outros tipos de robôs, porque existem robôs desse tipo que entram em áreas de missão crítica, por exemplo. Em áreas onde o ser humano seria perigoso ele entrar. Então ele pode entrar com uma câmera, existem versões desse robô que ele pode monitorar essa área de missão crítica, ou seja, você não coloca o ser humano em risco. Qual é a idade do Orbit? O Orbit ele está com a gente há mais ou menos um ano, então é um cachorro novinho ainda. Ele é de uma fabricante chinesa, mas ele está com a gente há mais ou menos um ano. E a gente está com na verdade nós temos a PD7 Tech, tem uma divisão de robôs chamada PD7 Robotics. O Orbit é só um deles, na verdade nós temos um portfólio enorme de robôs, sendo até os principais deles robôs de limpeza, robôs para entretenimento, robôs para missão crítica. Então isso é mais ou menos do que se trata a PD7 Tech, que é uma hold com várias empresas, e a PD7 Robotics é uma delas. A sede da PD7 é na China, onde é que é a sede dela? Fica no Rio de Janeiro, nós temos escritório também em São Paulo. Vocês têm uma fábrica de robótica construindo animais... animais é punk, né? Construindo esses bichinhos e humanoides no Rio de Janeiro. Eles são construídos, na verdade a gente faz toda a manutenção, a gente faz a integração, a gente constrói inteligência para esses robôs. Grande parte acabam sendo importados da China, mas a gente tem condição dentro do nosso headquarter lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma equipe de lab, que nós chamamos, que faz integrações com esses robôs. Eu vou dar um exemplo. Nós temos alguns robôs que são de limpeza. É possível integrar esses robôs de limpeza e robô de delivery. Robô de delivery o que é? Eu tenho um hotel, por exemplo, e eu quero entregar comida no quarto. Você não precisa de uma pessoa para entregar comida no quarto. Você pode ter um robô que se integra com o elevador e ele leva a comida até o quarto. Isso já está acontecendo no Brasil, inclusive. Então, essa inteligência nós fazemos. Você acha que a gente está caminhando para um mundo cada vez menos humano e cada vez mais automatizado? Como é que você enxerga isso? Você acha que isso vai diminuir o número de pessoas trabalhando, o número de pessoas? Você já observa isso em bancos? Raros bancos agora têm caixas trabalhando, caixas que eu digo, pessoas nos caixas operando. Lojas de comida, você já vai direto num totem, você não precisa mais pedir, você mesmo faz seu pedido. Eu tenho uma filha caçula de 15 anos que me disse, inclusive, que prefere assim. Ela cada vez menos quer falar com alguém, ela quer chegar e já resolver o problema dela. Você acha que a gente caminha para isso? Você que trabalha com isso, como é que você enxerga o tempo dessas coisas no mundo em que nós estamos vivendo? Você citou uns pontos importantes. Quando a gente fala de gerações mais novas, elas preferem o comodismo, o conforto, né? A conveniência.
Mas eu acredito que essas duas coisas elas vão se integrar. A automação, a conveniência, junto com a necessidade de emprego. É claro que vai ser necessário alguns empregos de base terem uma melhoria do ponto de vista de procurar mais conhecimento para melhorar o conhecimento humano para ocupar novos cargos. A gente sabe que algumas áreas mais básicas é possível que a automação realmente chegue um pouco mais forte. Mas, na minha opinião, vai sempre existir o espaço para o ser humano. Eu vou dar um exemplo de novo quando a gente falou dos robôs de limpeza. Os robôs de limpeza, eles vão servir para limpar áreas muito grandes como essa daqui. Tá? Mas a limpeza mais específica precisa ser feita pelo ser humano. Ele não vai ainda subir em cima de uma mesa para limpar uma mesa. Ou seja, você precisa de um ser humano para fazer isso. Então as coisas elas vão andar, meio que caminhar juntos. Mas, consequentemente, na minha opinião, vai ser necessário aquele tal do lifelong learning. As pessoas vão precisar cada vez mais se preocupar em aprender para ocupar novos cargos. Isso é fatal. Quanto tempo o Orbit levou para chegar nesse estágio dele? Por que etapas ele passou? Quanto tempo vocês levam para criar um Orbit? E esse é o mesmo tempo para criar um robô de limpeza ou um humanoide de companhia? Vocês já têm esse projeto? Você vê que tem gente já namorando inteligência artificial, sim, casando com inteligência artificial, sim, fazendo terapia com inteligência artificial. Sim. Você acha que a evolução do Orbit para o humanoide, enfim, quanto tempo para fazer e quanto tempo você acha que a gente vai levar para ter robôs de companhia, para trocar ideia? Acho que a gente fala do tempo de desenvolvimento desse tipo de robô, ele já está em linha de produção já há algum tempo. O que existe, esse é um robô, ele é controlado por controle remoto, mas existem outros robôs que são autônomos, que aí sim você consegue abarcar uma quantidade de inteligência artificial bastante grande, que são robôs, como eu falei lá no início, são robôs para áreas onde o ser humano é perigoso para o ser humano, então de missão crítica. Esses robôs demoram um pouco mais, mas o que a gente começa a perceber? Com a evolução da inteligência artificial, esse tipo de robô, assim como vários outros, a produção e a criação está ficando cada vez mais rápida. Então eu acho que a inteligência artificial está sendo abarcada dentro do processo produtivo desses robôs. Então cada vez mais rápido você consegue ver humanoides, você vê alguns humanoides na China que são incríveis, né? Alguns feitos até pela Boston Dynamics são coisas incríveis. E eu acho que é justamente o que está diminuindo esse processo produtivo é a inteligência artificial e mais. Essa inteligência artificial ela é aplicada tanto no processo produtivo quanto também no processo de interação com ambientes e com pessoas. Você falou muito bem, tem muitas pessoas hoje que estão buscando psicólogos com o chat GPT e é impressionante o nível de resposta do chat GPT. E quando a gente vê esse tipo de coisa aparecendo cada vez com mais força, quer dizer, a gente consegue ver pessoas interagindo com o chat GPT e com outras inteligências artificiais, o processo produtivo desse tipo de robô cada vez vai diminuindo mais e a gente vai ver coisas muito incríveis num espaço de tempo muito pequeno. O que você, que está completamente imerso nesse universo, já está vendo que tem deixado você assim, uau? Olha, eu tenho visto alguns robôs do tipo humanoide que são absolutamente incríveis, que chegam a beirar aquele que a gente chama de vale da estranheza, porque ele está chegando muito próximo do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Ele já tem movimentos que são parecidos com os meus aqui. Então você começa a olhar para aquilo e fala, nossa, cara, isso realmente deixa a gente completamente maluco. Eu acho que os movimentos aliado ao engajamento, quer dizer, a integração com inteligência artificial, ou seja, a interação robô e ser humano, tá incrível. Então a gente começa a conversar como se estivesse falando com uma pessoa. Então isso realmente está chamando muita atenção. Eu não sei nem o que dizer. Quer dizer, eu vou dizer que o futuro é presente. O Orbit já está aqui e muitos outros humanoides virão. Prepare-se, fica ligado. Eu quero saber o seguinte, vocês vieram participar da brinde ou vocês só vieram pegar brinde? Aqui, Marcelo,
Olha isso, cara. Olha isso, cara. Vocês estão distribuindo ou vocês vieram só para... Larissa, fala para mim. Não, nós somos um provedor e a gente veio fazer networking e acabou ganhando algumas coisas. É. Passa ali no standzinho, pô, um copinho. O que tem aí, cara? Que a gente ganhou brinde também e a gente nem abriu ainda. Tem muita coisa aqui. Cliver, o que tu faz, cara? Por que tu tá na Brint? Eu tô na Brint para conhecer e descobrir novos conhecimentos, né? Esse ano se tornou global. Ano passado eu vim aqui, era um evento nacional. E você vê a dimensão disso, traz mais confiança e que a gente está no caminho certo para cada vez mais alcançar lugares inimagináveis. Ô, Jonathan, você é xará do nosso coordenador de programação, Jonathan Brand. Você trabalha com Larissa e Cliver. Qual é o job de vocês? Bom, o nosso lema é conectar pessoas e emoções. Então, só aí você já consegue entender qual que é a nossa sacada. É conseguir trazer um cliente para a base e entregar algo diferente de tudo que ele já experimentou nos outros provedores. E estar aqui na Brint é exatamente a confirmação disso. A gente entender as tendências do futuro e ver, como o Cliver disse, o jeito que a gente está caminhando, aonde a gente está chegando, para a gente cada vez conseguir conectar mais pessoas e mais emoções. Ô Larissa, você percebeu a internacionalização do evento esse ano? De alguma maneira, você interagiu com pessoas de outros países aqui da América Latina? Interagi com o pessoal da Rússia, estava nesse corredor aqui, com outros serviços que a gente chama de SLA, são serviços adicionais. Mas é incrível, assim, ver o quanto de gente de fora do Brasil está aqui na feira. Fala para quem assiste a Bem Mais TV o que é um SLA. É um serviço adicional agregado. Então, por exemplo... Entenderam? O que é um SLA? É um serviço adicional agregado. Fala o que é. Fale português. Português. Não, a gente não entrega só o plano de internet. A gente tem TV, a gente tem e-books. Então, tem outras coisas para agregar serviço. Porque, que nem o Jonathan falou, a gente quer prover uma experiência do cliente. E não só a internet. Você é de Machado também? Não, eu sou de São Paulo, mas eu fui para Machado. Por que Machado? Cara, o provedor ele já tem mais de 25 anos. Então, assim, ele pegou ali o advento de fibra, na verdade nem de fibra ótica, né? Ele pegou a época de rádio e tudo mais. E ele nasceu ali dentro de uma universidade. E aí, quando ele saiu, ele começou a tomar uma proporção grande. E aí, graças a Deus, hoje, por toda a história que a Axnet construiu, a gente já conseguiu, assim, ser o provedor que é referência na cidade, nas cidades da vizinhança e começando agora a aventurar em outras cidades maiores também. Bom, galera de Machado, fiquem tranquilos porque Larissa, Jonathan e Cliver, além de levar para vocês o melhor serviço que eles podem desenvolver, vão levar essas bolsas todas, ó. Eles pegaram os brindes do congresso todo. Tem brinde internacional, tem brinde russo, tem de tudo para todo mundo. Fica aí, na Bem Mais TV. Quem vai conversar comigo agora é o Anderson Oliveira, diretor comercial da Alaris. Fala para mim um pouco da Alaris, o que é e o que ela faz e por que vocês estão aqui na Brint. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. A Alaris é um provedor de internet que atua em 7 estados no Brasil. Temos aí aproximadamente 800 mil clientes, 228 municípios no Brasil e aí mais de 120 lojas espalhadas por esses 7 estados. Somos um provedor de internet com soluções tanto para B2B quanto para B2C e a Brint é onde a gente consegue expor e ver as parcerias nesse mercado que tem uma pujança muito grande e é tão relevante para toda a comunidade, né? Ô Anderson, nós temos telespectadores da Bem Mais TV de todas as idades, de todas as classes sociais. Então tem muita gente que entende tudo o que você acabou de dizer e tem gente que quer saber o que faz um provedor de internet. Bom, muito boa pergunta. O provedor de internet é
que leva a conectividade. Hoje é impossível viver sem internet, né? O provedor é uma operadora que leva conectividade, tanto móvel, né, para as casas do cliente. Então a gente disponibiliza a internet na casa do cliente e dentro disso tem Wi-Fi e ele fica conectado com o mundo. Você falou em B2B e B2C. Explica para eles o que é B2B e o que é o B2C. O B2B é o mercado corporativo, onde a gente atende as empresas. Já o B2C, que é o consumer, esse é o mercado de pessoa física que a gente atende toda a população, todo o CPF. Ou seja, em casa, se você tem uma Smart TV, você está usando um provedor de internet. Obrigatoriamente você está usando um provedor de internet ou as Big Telcos, né? Porque o mercado brasileiro ele é dividido em dois blocos. Tem as Big Telcos, que é a Claro, Vivo, TIM e Oi, e tem os provedores de internet, que é o que tem mais presença, principalmente no interior do estado. Então, certamente você está conectado em uma dessas operadoras. Quando a gente tem uma casa automatizada, e a gente está falando de internet das coisas, a gente já tem geladeiras inteligentes, a gente já tem acesso à luz de fora da casa. Você está chegando em casa, você avisa, estou chegando, abre a garagem, acenda a luz, liga o ar-condicionado. Tudo isso é uma evolução dessa atuação de vocês, e vocês fazem isso tudo também. Exatamente. Inclusive, hoje o avanço na tecnologia, ele faz parte do nosso dia a dia. E, sem dúvida nenhuma, nós estamos com uma solução Alaris aqui, que é a solução inteligente, que ela é uma das principais funcionalidades de segurança de condomínios, de residência, que a gente disponibiliza. Então, são softwares, são soluções que são integradas para garantir a segurança, isso passa pela conectividade. E a gente consegue prover essa solução aos nossos clientes. Você ainda tem... Como é que você vê a evolução dos valores nesse mercado? Quando é que você acha que esse tipo de solução vai ser ainda mais acessível para um maior número de pessoas? O mercado de internet, se você observar nos últimos anos, ele é um mercado que ele tem reduzido os valores, porque quanto mais consumidores nós utilizam esse serviço, a tendência é que esses valores eles ficam mais compatíveis com a renda familiar. E isso é o que está acontecendo. Hoje você compra muito mais velocidade, muito mais tecnologia, por preços muito menores do que há 4, 5 anos atrás. Então a tendência é que quando você massifica esse tipo de serviço, você consegue repassar para o cliente custos e benefícios melhores. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo papo. Muito obrigado, é um prazer recebê-los aqui. Estou batendo papo agora com o Rodrigo Schuch, que é o presidente da Associação NEL. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, obrigado aí pelo tempo de vocês. Estamos aqui curtindo aqui esse evento maravilhoso da Brint, agora global, prestigiando um dos nossos associados aqui, que é a Olé, um associado extremamente relevante aqui dentro da associação. A Associação NEL, que hoje possui 150 operadores de banda larga, um pouco mais de 150 operadores de banda larga, que juntos totalizam mais de 15 milhões de banda larga fixa no país. O Brasil hoje tem 52 milhões de banda larga fixa, né? Então a gente representa 15 milhões desses 52 milhões através desses nossos associados, como a Olé, por exemplo, que é um dos nossos associados aqui. A Bem Mais TV está na Olé TV. Nós estamos lá dentro da Olé TV. E a gente está impressionado com a capacidade que a Olé tem de levar o nosso canal para milhões de pessoas. Há quanto tempo vocês têm a associação e onde ela atua mais no Brasil? Esse ano a gente completa 26 anos de existência. Ela foi fundada em 1999 por 2 empresas que precisavam negociar conteúdos melhores do que o que elas tinham, os preços melhores que eles tinham. Isoladamente, eles não conseguiam contratar o conteúdo de forma eficiente. Então, essas empresas se juntaram, montaram a ANEL para que a ANEL fosse uma associação de negociação de conteúdo. Tá? Isso, obviamente, que ao longo dos anos ele foi se evoluindo. O mercado de TV por assinatura já não é mais tão relevante como já foi, né? Não que não seja, ele é relevante, é importante, mas ele não tem mais a mesma relevância. E a banda larga deu esse salto quântico, né? Se a gente pegar aqui 2015 a gente tinha 21 milhões de banda larga fixa e algo em torno de 20 milhões, 18 milhões de TV por assinatura. Hoje nós temos 52 milhões de banda larga fixa e algo em torno de 10 milhões de TV por assinatura. Então teve uma mudança. Então o nosso associado também participou dessa mudança.
Esses empreendedores que são oriundos aí de banda larga, eles são muito despojados, eles têm uma veia empreendedora bastante interessante. Você comentou aqui da Olé, a Olé começou também como banda larga, hoje é uma importante hub de TV por assinatura, né? Conta aí com os principais estúdios do mundo inteiro, com conteúdos também independentes. Então, é muito satisfatório ver a evolução desses empreendedores que saíram de uma banda larga fixa comum, conexão via rádio, depois de investir em fibra e hoje estão aí desenvolvendo soluções aí, inovadoras e despojando no mercado aí como empresas multi-serviços. Ano passado foi o primeiro ano em que a verba publicitária na internet suplantou a verba publicitária da TV aberta. Como é que você vê a evolução disso? Como é que você vê essa distribuição de recursos para tanta gente, como você falou, milhares de provedores, milhares de distribuidores de conteúdo? Como é que você vê essa distribuição desses recursos? Para onde você acha que a gente caminha? Muito tem a ver com o perfil de consumo, né? Hoje hoje você não fala mais de assistir a um conteúdo numa tela só, né? Você assiste um conteúdo com um celular na mão, um tablet, então você está interagindo, pode ser jogo, pode ser qualquer coisa. Então, essa interação via internet no novo perfil de consumidor, ela já aconteceu. Então, isso também faz com que, né, se ele está tendo uma audiência maior num segundo aparelho, ou seja, que não é o aparelho principal, não é uma TV, por exemplo, ele passa a ter mais audiência em outros serviços que ele consome, que para ele é mais importante, como, por exemplo, redes sociais, como, por exemplo, feed de notícias. Então, tudo isso tem feito, a forma, o jeito que as pessoas acessam o conteúdo, o jeito que as pessoas acessam essas plataformas digitais, ela alterou a forma como antigamente a gente assistia ao conteúdo, que era, a gente parava em frente à TV, ficava ali 4 horas, 5 horas em frente à TV, isso tudo mudou, né? A gente vive numa outra realidade e, portanto, era um caminho sem volta essa questão da mídia publicitária, né? A gente já vinha vendo a mídia publicitária não tradicional, né, que não vinha das TVs, crescendo ano sobre ano. Então era natural que houvesse essa passagem e entendo que vai continuar crescendo. Obrigado, Rodrigo, pelo papo. Obrigado a vocês, obrigado pelo tempo, B+ TV. Desejo todo sucesso a vocês, que vocês continuem aí prosperando. A gente vai bater um papo agora com o Antônio Galo, ele que é um dos sócios da Olé TV, responsável pelo marketing da plataforma. Antônio, prazer bater um papo com você. Nós estamos na Olé TV, canal 920, e é muito legal fazer parte da família Olé TV. Obrigado pelo papo. Obrigado por vocês estarem aqui junto conosco nesse grande evento, que é o evento da Brint, né? Nós estamos aqui desde 2019 nos eventos da Brint, levando TV por assinatura, conteúdos on demand aí para os provedores no Brasil inteiro, né? A Brint, ela agora... Esse evento ficou internacional. Você já teve contato com a galera de fora? Quem mais está aqui, além de nós brasileiros? Nós temos sempre nos estandes da Olé visitas de provedores da América Latina. Colômbia, Chile, Argentina, Peru. E também sempre temos visitas de fornecedores, né, de equipamentos do mundo inteiro daí, né? Então é um evento global, né? O próprio nome agora foi alterado para Brint Global Congress. Ele se tornou um evento global porque os provedores de internet, apesar de estarem, a sua grande maioria, localizados no Brasil, eles consomem produtos do mundo inteiro, né? E a associação, a Brint, percebendo isso, né, ela se tornou um evento global. A Olé TV, ela é uma plataforma que abriga produtores de conteúdos para VOD, que são os vídeos on demand. Explica isso para a galera que está em casa, de um jeito que o nosso telespectador que menos conhece desse universo possa entender. A Olé TV, ela se especializou, na verdade, em ser uma solução fim a fim, né?
nós temos toda a infraestrutura para captar um sinal de um canal que desce do satélite, nós temos toda a infraestrutura de processar esses canais para poder entregar o canal via internet, né? A plataforma da OLED TV, ela compreende um conjunto de soluções, né? Desde infraestrutura ao software que a gente desenvolveu todo ele em Santa Catarina. Então, nós conseguimos hoje entregar conteúdos locais, entregar conteúdos internacionais. Tudo isso ou com a marca OLED TV ou com a marca de um provedor que vai estar próximo do assinante final, e aí é esse provedor que vai fazer a venda dos pacotes, né? Pacotes de TV, onde nós temos line-ups bem recheados de canais, né? E também conteúdos on demand, né? Onde o assinante ele vai baixar o conteúdo e vai assistir, né? Cara, agora, Antônio, a gente estava conversando no hotel, eu e o Marcelo. Isso é um negócio muito doido que a gente trabalha, né? Para poder entender do ponto de vista físico. A gente produz um conteúdo, já é louco essa câmera estar captando a nossa imagem, vai transformar essa imagem num arquivo, esse arquivo vai para uma outra máquina que vai editar esse conteúdo, aí isso vai para uma outra máquina que vai subir via sinal para uma plataforma como a sua, e você vai distribuir esse conteúdo para um monte de gente e ninguém toca em nada. Cara, isso é muito louco, né? Isso. Essa é a tecnologia, né? A gente trabalha com uma tecnologia avançada, né, de transmissão de conteúdo, porque nós temos clientes do sul ao norte do país, né? Do Oiapoque ao Chuí, como se diz literalmente. Nós temos cliente nessas duas cidades. Então, a gente precisa ter uma distribuição, centrais de distribuição de conteúdo, para que esse conteúdo fique cada vez mais próximo do assinante final e a gente possa entregar ele com qualidade, né? Mas, obviamente, as pessoas não enxergam todo o trabalho que é feito por trás disso, né? De processar esse conteúdo. Muitas vezes esse conteúdo é um conteúdo ao vivo, né? E você tem que processar ele e entregar logo em seguida, né? Então é um trabalho bem interessante, um trabalho que exige muita capacitação. Antônio, obrigado pelo papo. Você que assiste a Bem Mais TV pela OLED TV no canal 920, continue com a gente aqui no evento da Brint. Obrigado. Bem Mais no Ar volta já já. Voltamos com Bem Mais no Ar. Esse é o Luiz Justo. Ele é CEO do Rock in Rio, foi CEO da Oscar lá no Rio de Janeiro, nossa terra. A gente assistiu sua palestra sensacional. Você falou de engajamento, falou de fidelidade, falou de boas ideias, falou de afeto, falou de amor, falou de equipe, falou de time. Tudo isso é importante para uma marca, Luiz. Ele está dizendo que eu falei pra caramba, né? Falou super bem. Olha, tudo. Na verdade, eu acho que tudo é sobre conexão, né? E acho que quando a gente quer conectar com as pessoas e todo o negócio, independente de ser o nosso negócio, quando você pensa em experiência, show, ou um negócio de tecnologia, como provedores de internet, no final do dia não existe B2B. Sempre tem um C de um lado e um C do outro, e tudo é de pessoas para pessoas. Então, seja a conexão com seu time, seja a conexão com seu cliente, seja a conexão com o departamento, acho que parte por um lugar de empatia e de olhar como é que você pode construir experiências cada vez melhores para o cliente, seja ele qual for, né? E a gente fala um pouquinho sobre isso hoje. Você está há quanto tempo nesse game, Luiz? Estou desde 2011, são 14 anos já à frente da Rockwood, na empresa do Rock in Rio.
Antes disso foram 11 anos, CEO de uma empresa de moda, engenheiro de formação, então minha vida é bem louca. Isso que eu ia te perguntar, você é engenheiro de formação, engenheiro de que área? Sou engenheiro de produção, trabalhei em mercado financeiro, consultoria, mas nos últimos 25 anos eu estou na indústria criativa, né, moda, entretenimento. E nesse blend, né, que eu acho que é um pouco que eu acredito, né, que eu acho que tudo é sobre o equilíbrio. Então, poder trabalhar com criatividade e tal, mas trazendo gestão, processos, é o que eu acredito e por isso que eu acho que eu me identifiquei nessa carreira de estar na indústria criativa, mas sobre o aspecto de gestão. Cara, eu estive conversando com algumas pessoas já aqui na feira e me impressionou muito a galera da robótica. Não sei se você já viu, tem um cachorro robô. A gente tem no Rock in Rio, a gente usa para segurança, junto com um parceiro nosso lá que é a Prosegur, e um cachorro todo operado por AI e tal, para poder em algumas zonas de risco, onde é risco para o ser humano, ele pode entrar, câmera e tal. Então é impressionante como as tecnologias estão aí para ser usadas, a gente tem muita tecnologia embarcada no Rock in Rio, no The Town, em todos os nossos festivais, no Lollapalooza, mas sempre usando a tecnologia a favor da nossa proposta de valor, que é criar essa experiência inesquecível. Então, tudo que a gente puder usar de tecnologia a favor da experiência, a gente vai usar. É porque você lida com uma coisa que é totalmente ligada à criatividade humana e que tem a ver com sensibilidade, com arte. E aí, colocar os robôs no meio disso tudo tem que ser de um jeito muito especial, né? De um jeito que agregue, né? Eu acho que a tecnologia para mim sempre foi e será ferramenta, né? A favor do ser humano. Então, assim, fala-se muito a substituição do ser humano pelo AI e tal. Acho que, assim, eu enxergo muito que a tecnologia é para abrir espaço para a gente poder exercer o que a gente tem de melhor, que é o amor, a empatia, né? A experiência, e vamos usar robô, vamos usar AI, vamos usar tudo que for a favor da gente poder ser cada vez mais humano. Né? Luiz Justo na Bem Mais TV, CEO do Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, tudo que você curte, tudo que você dança, tudo que você grita, tudo que você põe pra fora através da música, da arte, do entretenimento, esse cara tá por trás, tá aqui na Abrint, sensacional. Obrigado, Luiz. Obrigado. Eu e um time imenso estamos por trás para fazer isso acontecer. Verdade. Valeu. Bom, vou conversar agora com o dono da festa, Mauricélio, presidente da Abrint. Você me falou que você está entregando o cargo hoje, depois desse último evento, é isso mesmo? Esse aqui é a finalização do mandato, é o último evento que eu estou fazendo, já há 3 anos na presidência, e agora vai assumir eu sou mineiro, vai assumir um outro mineiro que é o Breno Vale, e para dar continuidade nesse trabalho. Então é realmente o meu último evento. A gente está fechando aqui com chave de ouro, graças a Deus, sentimento de missão cumprida. Foi um trabalho aí árduo esses 3 anos. Esse ano a gente internacionalizou o evento, porque a gente tem feito muitos contatos fora do Brasil nesses últimos anos e a gente achou que era o momento disso acontecer e a gente mudou o nome do evento. Esse ano se chama Abrint Global Congress, justamente por causa dessa quantidade de pessoas, né, tanto da América Latina, da América do Sul, América do Norte, América Central, presentes aqui no evento esse ano, como gente do mundo inteiro também está presente. Muitos fornecedores estão vindo conhecer o evento, né, a gente apresentou isso fora do Brasil, eles ficaram assim, impressionados com o tamanho do evento, né, que estão vindo conhecer, e eu creio que para o próximo evento talvez estejamos ainda maior, né, com essa participação internacional, não só nos congressistas, mas também nos expositores. É interessante, né, Mauricélio, que o telespectador da TV aberta, da TV a cabo e agora principalmente o consumidor de conteúdo via internet não tem noção da estrutura gigante por trás do conteúdo que ele assiste. E você consegue reunir provedores do mundo inteiro, produtores de conteúdo, a galera da telecomunicação. Como é que vocês conseguiram avançar para esse tamanho, esse tempo todo? E qual é a importância dessa associação para o Brasil? O mercado de internet brasileiro ele é diferente de todo o resto do mundo, né? Enquanto a gente conheceu fora daqui realidades que tem 3, 4, 5 operadoras que estão naqueles mercados ali, é praticamente um pequeno monopóliozinho ali de algumas operadoras. O Brasil ele teve uma mudança
radical a partir de 2013, com um regulador criando as assimetrias, nós chamamos de assimetrias regulatórias, né? Lá no início de 95, com a criação da norma 4, que abriu o mercado para a iniciativa privada de internet, começou a nascer os pequenos provedores no Brasil. Eles foram crescendo e essas assimetrias regulatórias permitiu que elas disseminassem no Brasil inteiro. Hoje são mais de 20 mil empresas cadastradas na Anatel com serviço de telecomunicações, espalhadas no Brasil inteiro. Não existe praticamente cidade no Brasil que não tenham 2, 3 pequenos operadores. E essas empresas preencheram as lacunas que as grandes operadoras deixaram, somente no interior, nas periferias da cidade. São 55 milhões de usuários no Brasil e 55% dos acessos são das pequenas prestadoras. Então, ou seja, as pequenas prestadoras reunidas são maiores do que as 4 grandes prestadoras do Brasil juntas. E em fibra ótica, essa dominância ainda é maior, são 64% de todos os acessos em fibra ótica no Brasil são das PPPs. E recentemente a Anatel divulgou os números, que ela apresentava números somente das grandes operadoras. Então um trabalho da própria Brint junto à Anatel, e para nossa surpresa em março agora saiu os primeiros números da Anatel, e um número que deixou a gente bem impressionado. Nos últimos 6 trimestres que foi feito o levantamento, o mercado de telecom no Brasil investiu 28 bilhões de reais. E desses 28 bilhões, 18 bilhões foram investidos pelas pequenas prestadoras e 10 bilhões pelas grandes. Então, ou seja, isso mostra a força das pequenas, né, e isso se materializa aqui, né? A Brint são 2.200 associados hoje, dessas 20 mil nós temos 2.200 associados, mas aqui no evento vem associado, não associado, o setor inteiro vem se fazer presente aqui e talvez seja o evento no Brasil hoje que mais faz negócios, seja aqui no evento da Brint. Ano passado a gente teve 30 mil congressistas nos 3 dias de evento. Esse ano a gente estava estimando em torno de 35 mil, mas pelas quantidades de inscrições, já no primeiro dia, a gente estima que vai passar de 50 mil congressistas transitando pelo evento, fazendo network, assistindo às palestras e aprendendo aqui, né, que a função principal da Brint é trazer conhecimento para esse pessoal. A gente pôde comprovar ontem, nós estávamos no hotel jantando, eu e o Marcelo, e a internacionalização estava presente, porque nós ficamos batendo papo com um colombiano que estava assistindo Corinthians e América de Cali, torcendo pelo América. Na mesa ao lado tinha um grupo de uruguaios, na outra mesa tinha um grupo de argentinos. Então a gente já pôde constatar essa internacionalização no lobby do hotel. Parabéns, cara, pela tua gestão, parabéns pelo evento e boa sorte nos teus próximos desafios. Obrigado. Nós que agradecemos aí a presença de vocês, estarem cobrindo o evento. E aqui a gente tem algumas bandeiras que defendemos bem importantes, que talvez atingem diretamente os usuários que estamos tratando aqui nesse evento, né? Umas são a norma 4, que foi agora recente, ela foi prevista a extinção dela pela Anatel em 2027, a partir de 2027. A norma 4, como eu te falei, é a certidão de nascimento das pequenas prestadoras e ela traz um conceito muito claro do que é telecomunicações e o que é internet. E que a internet ela usa a telecomunicações de forma acessória para se funcionar, mas com ela não se confunde. E esse conceito que permitiu a internet no Brasil ser o que ela é hoje, né? Essa pujança de várias empresas, de uma concorrência muito grande que beneficia o usuário. E a gente tem medo que com a queda da norma 4, né, em 2027, começa a se confundir internet com telecomunicações e regular a internet via governo talvez não seja tão interessante. Isso traz uma preocupação grande porque pode atingir o usuário, né? Atingir o usuário como? Né? Aumentando preços, né? Porque a regulação acaba dificultando o livre comércio que a internet é hoje. Isso vai ser um problema. Hoje um adolescente na garagem da casa dele cria um produto que vira um Instagram, vira um Facebook e vira uma pessoa mais rica do mundo em pouco tempo. Então isso por causa dessa inovação da internet. Então qualquer um contrata uma conexão, conecta na rede e oferece o que quiser, né? Então a partir do momento que isso começa a querer ser regulado, né, como é regulado as telecomunicações,
a gente teme que isso possa ser prejudicial para o usuário, né? Tem vários outros pontos, mas eu acho que não dá para a gente falar tudo aqui, que a gente vai ficar a feira inteira. Mas você está falando de uma... a gente ia até encerrar, mas esse é um assunto importante. Para quem está assistindo a gente entender, você não está falando de regulação da produção do conteúdo. Você está falando de regulação de funcionamento do que gera o conteúdo, porque há uma discussão no Brasil sobre a regulação do conteúdo, daquilo que pode ser falado, daquilo que pode ser mostrado. Você está falando de uma outra regulação. Inclusive, que afeta diretamente vocês, tem um outro assunto que a gente trata, que está em pauta, que é o fair share. O que é o fair share? O fair share é as empresas maiores de telecomunicações do Brasil, as grandes, elas querem que as empresas de OTT, de vídeo, on demand, um Netflix da vida, né, um Instagram que gera conteúdo em rede, que elas paguem para as operadoras um valor para estar utilizando a rede delas, né? A gente é totalmente contra isso. O tráfego da rede hoje para a gente não é um problema para as pequenas, né? São redes resilientes em fibra ótica, então nós não temos problemas de tráfego na rede. E para a gente entende que se isso acontecer, as grandes talvez vão ter um poder de barganha, de negociação maior, e os pequenos não vão ter esse poder de barganha, né? E isso vai atingir o usuário, porque a partir do momento que o Netflix, que o YouTube tenha que pagar para estar trafegando nas redes das operadoras, né, isso vai ser cobrado do usuário na ponta a ponta, né? E hoje a internet, a forma que ela funciona, ela já é perfeita, né? Para você se conectar na internet, a empresa de telecomunicação está no meio. Então ela recebe do usuário que está conectando, que paga para ter aquela conexão, né? E ele paga a conexão justamente para acessar o conteúdo do outro lado. E esse conteúdo do outro lado precisa estar na internet. Ela paga também para uma empresa de telecomunicação para estar ali na rede. Ela não entra na rede de graça, né? Então, ou seja, as operadoras já recebem dos dois lados e querem mais um valor adicional. É que elas estão vendo algumas empresas ganhando muito dinheiro e falam, eu quero um pedaço desse dinheiro também. Mas elas já têm o dinheiro delas, né? Então, a gente entende que isso é prejudicial porque prejudica o usuário. O usuário não tem almoço grátis. Alguém paga a conta. Tem um outro ponto importante que a gente tem tratado no Brasil, que é a evolução do Wi-Fi. O Wi-Fi é uma paixão nacional, todo mundo conecta no Wi-Fi. E hoje é um suporte imenso para as redes de banda larga fixa, né? Então a gente chega com a fibra na casa do usuário, mas o usuário conecta sem fio, ele usa o Wi-Fi, né? São os dispositivos, IoT, TV, tudo está conectado ali via Wi-Fi. E hoje nós temos um problema, a gente tem duas frequências. A última frequência foi destinada a, se eu não me engano, 10 anos atrás, que foi o 5.8, que melhorou um pouco a conexão dos usuários com os dispositivos novos. E agora a padronização que está vindo no mercado, na frequência de 6 GHz, que vai permitir o Wi-Fi 7 e 8, que já é uma realidade no mercado. No Brasil está acontecendo uma coisa que a gente considera muito séria, né? A Anatel, final de 2019, princípio de 2020, destinou toda a frequência de 6 GHz, que são uma faixa de 1.200 MHz, para o Wi-Fi. Então a gente ficou muito satisfeito na época, porque a gente entendia que para o futuro ali, próximo, né, a gente teria uma frequência que daria vazão à banda que as empresas estão entregando. Porque hoje, o maior problema das prestadoras de pequeno porte e dos usuários, né, questão de reclamação, é justamente no Wi-Fi da casa do usuário. E o 6 GHz que chegaria para resolver esse problema, né, com todos os 1.200, o Brasil, aí veio a pandemia depois disso, né, o mercado deu aquela parada, agora voltou, os equipamentos estão chegando com força total, mas a Anatel, ela usou-se de um artifício que não se ocupou a frequência nesses 2 anos, depois que ela liberou, justamente por causa da pandemia, né, a gente tenta explicar isso, não tinha fabricação, a indústria parou, o mundo parou, né? Então hoje tem, mas eles, através do lobby de grandes operadoras, eles querem dividir a frequência. Na verdade, nem dividir. Vai deixar, desses 1.200 MHz, só 500 MHz, menos da metade ficaria para o Wi-Fi, e 700 MHz eles vão destinar para telefonia móvel celular. Deles, exatamente. Então é um lobby que é uma reserva de mercado, que a gente tem enxergado isso. Vai ser muito prejudicial para o usuário, né, porque o usuário não vai ter a percepção de qualidade que as empresas podem oferecer, porque não tem um Wi-Fi que possa dar vazão àquela conectividade. Hoje a gente consegue entregar no máximo 1 GB de velocidade por causa dos equipamentos, né, de Wi-Fi.
mas já tem equipamentos novos entrando no mercado, já são 10 anos de prestação de serviço. Várias empresas estão fazendo a primeira troca de equipamentos nas centrais. E os novos equipamentos entregam até 10 gigas. E é impossível entregar essa velocidade com o Wi-Fi atual e com a divisão da frequência. E um dado importante também, que hoje 80% do tráfego das redes de celular, porque a gente está usando o celular o tempo todo, mas a gente sempre conecta no Wi-Fi. Ou seja, 80% do tráfego que seria para a rede de móvel, que não suporta, ela é descarregada hoje no Wi-Fi de forma gratuita, né, nas redes do Wi-Fi. Então, a gente tem exemplos. Eu que sou de cidade pequena, do interior, sou do norte de Minas, minha cidade tem 55 mil habitantes, a gente tem um efeito que eu sempre gosto de usar como exemplo do que acontece, que as redes móveis não suportam o tráfego que elas têm hoje. A cidade nossa são 8 empresas pequenas que fazem a internet fixa na cidade, e essas empresas todas, elas têm 2 saídas de conexão para fora da cidade. São 2 fibras óticas que todo mundo está usando essas fibras óticas. As operadoras têm outros meios de conexão delas. O dia que essas fibras óticas rompem de forma dupla, a gente chama de duplo rompimento, que o usuário é obrigado a sair do Wi-Fi e não que eles pararam, mas eles param por falta de capacidade. Isso é realidade no Brasil, né? As redes hoje de celular, por falta talvez de investimento, não têm capacidade de gerar o tráfego que seria para ela, né? Então eles usam o Wi-Fi. E dividir a frequência, né, para elas e tirar da gente que faz todo esse trabalho, né, realmente assim, não dá para entender o porquê disso. Cara, quando tem dinheiro envolvido, dá para entender. Porque vai ficar mais caro para o usuário, não é a conexão preferencial, os equipamentos são muito mais caros, né? O custo para o Brasil é maior e a gente precisa que essa frequência, que a Anatel realmente volte atrás, que os usuários entendam isso e façam uma pressão realmente, mobilizem, né? Porque a gente tem anunciado, a gente prevê uma morte lenta do Wi-Fi nos próximos anos. Por causa do crescimento de banda que está vindo, e o Wi-Fi não tiver vazão para isso, o usuário vai ser obrigado, para ter uma experiência, talvez usar um celular numa grande operadora, pagando muito mais caro, né? Com dados limitados, que a gente sabe que tem limitação de dados, você não é ilimitado igual é no Wi-Fi. Então, assim, vai ser péssimo para o usuário precisa acordar, precisa entender isso e precisa cobrar da Anatel, cobrar do Ministério das Comunicações, cobrar dos deputados, dos senadores, para que o Wi-Fi não venha acabar no Brasil, ou seja, de alguma forma, penalizado, né, inviabilizado, né, de se distribuir a qualidade que essas empresas têm construído no Brasil de rede de fibra ótica. Você não imaginava o tamanho da estrutura por trás da internet, da transmissão de conteúdo que a gente faz para você. Ouvindo o Mauricélio agora, você nem imaginava que essa luta está acontecendo nos bastidores dos provedores de internet que querem prestar um serviço cada vez melhor para você e o mais importante, barato. Breno Vale, tu vai ter trabalho, hein, bicho? Os próximos 3 anos, o pau vai quebrar. Obrigado, Mauricélio. Agradeço. Continue aí na feira da Abrint, sensacional. De onde, Júlia? De Feira de Santana, Bahia. Você é baiana e em São Paulo, mas você mora em São Paulo? Não, moro lá em Feira mesmo. Você veio para o evento? Viemos para o evento. Por que você está aqui? Estamos aqui hoje para poder ver, né, as novas tendências, procurar meios, né, importantes para a nossa empresa, que é a L2K. E a gente veio por isso, conhecer novas pessoas também, e veio por isso. Todos juntos somos fortes. Todos juntos somos fortes. É interessante essa ideia, porque quando eu vejo aqui hoje dezenas e dezenas de mulheres e homens de várias regiões do nosso país e de fora daqui, que se juntam para não só fazerem algo que é o êxito, o sucesso na atividade de negócio, no mundo da empresa, naquilo que é a economia que precisa girar, mas fazê-lo de um modo
seja mais competente, seja mais efetivo e mais atual. Cenários turbulentos, mudanças velozes. Quem diria que na tua vida você iria acompanhar, por exemplo, a eleição de um Papa, de um modo em que se passou a debater nos últimos tempos como deveria ser, quem que eu desejo, como deve ser, ou não tenho nada a ver com isso. Virou assunto nosso. Vou bater um papo agora com o Carlos Mendes, que é CEO da Watch. A Watch é uma plataforma de streaming, uma distribuidora de conteúdos audiovisuais. Carlos, explica para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o que uma plataforma de streaming faz. A plataforma de streaming é um ambiente logado, onde as pessoas se logam, colocam sua senha e login, para num ambiente único, com uma única senha, conseguir visualizar uma diversidade ampla de conteúdos audiovisuais ao mesmo tempo. O que significa isso? Ao mesmo tempo ele consegue ver canais da Globo, canais da Record, o canal Bem Mais TV, ou um filme que está na Paramount, ou um filme que está na HBO, ou um esporte que está na ESPN, tudo no mesmo lugar, em vez de ter de ficar indo no Disney Plus para ver ESPN, indo no Globoplay para ver Globo, e na Paramount Plus para ver Paramount. Então ele consegue ver tudo no mesmo ambiente só, com uma usabilidade muito mais fácil e muito mais contínua. Eu acho que a gente não pode mais falar em futuro da transmissão de conteúdo quando a gente está falando desse tipo de empresa, de plataformas, não é? Distribuidoras de conteúdo. Isso já é o presente da comunicação audiovisual, né? A gente acha que a gente já é o presente, no sentido de a gente desenvolver uma solução altamente técnica, nos maiores padrões internacionais. Eu vou te dizer que, mesmo nos Estados Unidos, eu não conheço muitas plataformas que conseguem colocar os mesmos conteúdos ao mesmo tempo no mesmo ambiente. Então a gente já chegou lá. É quase que uma TV digital que todo mundo está falando, CCTV. Então a gente já está totalmente integrado e trabalhando no futuro do que vai ser o conteúdo, a exploração de conteúdo no Brasil. Você acha que a TV 3.0 ela nasce com a ideia de se assemelhar ao que vocês já fazem? Eu acho que ela nasce com essa ideia, sim, com um desafio maior que o nosso não tem, que é o desafio tecnológico de custo de transformacional de hardware, que na prática você tem que ter uma capacidade de ver isso de alguma maneira, né, fisicamente. E hoje a nossa plataforma já roda em todos os ambientes físicos. Então a TV 3.0 não conseguiu isso ainda. Esse é o grande desafio da TV 3.0, conseguir tecnologicamente e de maneira barata disponibilizar o conteúdo nos hardwares, nas televisões, nas caixinhas. E a gente já fez isso. Então eles estão um passo atrás, vamos dizer assim. Você estava aqui assistindo o Mário Sérgio Cortella, que falou brilhantemente sobre várias questões fundamentais para todos nós, para cada ser humano que está andando por esse planeta. E ele falou sobre a diferença entre ser idoso e ser velho. Idoso é quem tem idade, vai fazendo aniversário, ainda bem, porque a outra opção é horrorosa. E velho pode ser velho em qualquer idade. Como é que vocês lidam com essa questão? Porque tem eu diria, uma lenda urbana de que as pessoas com mais idade têm mais dificuldade de lidar com a tecnologia. E vocês e nós, porque nós também estamos em diversas plataformas, nós estamos lidando com questões, para nós, que já são muito corriqueiras. Vocês têm essa percepção no teu público? Vocês trabalham esse tipo de disseminação do conhecimento para atrair mais pessoas? Cara, é um tema bem legal que ele levantou, né? Essa questão da idade, da velhice ou da idade em si. E me lembra muito a questão da prioridade por lei no Brasil, né? Que você vê aquele bando de gente entrando na fila de prioridade, que é 60 anos, e eu falo, caramba, 60 anos o cara está na prioridade já? Como assim, né? Eu acho que está acontecendo em todos os ambientes isso. E, na verdade, assim, eu acho que o desafio na plataforma de você ter que ver em vários ambientes diferentes não é uma coisa de idade. Todo mundo tem dificuldade de saber que conteúdo está onde, qual é o meu login, qual é a minha senha para cada plataforma. Isso não é uma questão de velho ou novo, é uma questão do desafio moderno, entendeu? Eu acho que o desafio moderno é você unificar, como você unifica
unifica isso tudo. E no final do dia, o Watch é uma plataforma super agregadora que unifica todos os conteúdos num ambiente só, com uma senha só, para as pessoas poderem ter um conforto. Porque quando você quer ver televisão, quer ver um vídeo, você quer um momento de diversão, né? É um momento de conforto, está virando um momento de estresse. O cara não lembra a senha, tem que fazer o login de novo, como que eu faço, liga para não sei quem. E isso não é uma questão de idade, é uma questão de como você unifica e viabiliza, democratiza o conteúdo e a sua usabilidade. Então nisso a Watch está bem desenvolvida, a gente foca muito na usabilidade. Se você for usar a plataforma, você vai ver como ela é fácil de usar, os conteúdos estão realmente unificados e cada vez mais a gente quer se modernizar e está com conteúdos diferentes, segmentados para cada público. A pessoa mais velha quer um conteúdo diferente da pessoa mais nova, não por ser mais velha ou mais nova, porque tem opções diferentes de vida naquele momento. Exato, então a gente está fazendo, a gente está trazendo também conteúdos de freemium, que são de graça, aqueles canais Fast já, estamos com vários canais, que vai acessar bastante o público do público da Gen Z, né? Estamos trazendo conteúdos mais culturais, como os conteúdos do Itaú Cultural estão vindo para a plataforma, só a gente tem. Então tem várias, tem aquele canal de artesanato, está indo para a nossa plataforma de graça, é um conteúdo diferente, que poucas pessoas têm acesso. Então a questão muito mais para minha cabeça é como você adequa o conteúdo e a usabilidade para cada objetivo. Maravilha. Obrigado, Carlos. Conversamos com Carlos Mendes, CEO da Watch, aqui na Bem Mais TV, na Abrint. Fica com Deus, vamos embora. Eu estou hoje procurando parceiros, né, de negócios nossos. A gente tem parceiros aí em diversas áreas, de infraestrutura, de equipamentos. Então a gente vem para a feira para tentar estreitar relações com eles, conhecer melhor das soluções, das ofertas e agregar, né? Ser uma relação ganha-ganha, né? Então agregar para os dois lados. Bater um papo agora com o Raul Faller, ele que é o CEO da YouCast, onde nós estamos embarcados. A Bem Mais TV está no YouCast. Você assiste a Bem Mais TV dentro dessa plataforma. Raul, prazer te conhecer ao vivo. Obrigado por abrigar a nossa programação dentro lá da YouCast. Como é que está a participação de vocês aqui na Abrint? Quantas vezes vocês já vieram? O que você está achando dessa internacionalização do Congresso? Obrigado, Paulo. Boa tarde. A Abrint é uma feira que a gente já vem participando há 8 anos. Para nós, a feira mais importante que reúne o mercado dos ISPs, que é hoje o principal canal pelo qual a gente distribui as programações audiovisuais que a gente detém os direitos. A internacionalização, eu enxergo isso como um passo seguinte, uma vez que o mercado brasileiro ele já está num estágio maduro, né? A gente enxerga que a América Latina ainda tem potenciais que precisam ou podem ser explorados, né? Até uma razão pela qual a gente vem se expandindo para essa região. A gente hoje atua na Colômbia, no México e no Paraguai recentemente. Então, para nós, a feira é justamente o palco para a gente se expor e mostrar aí ao que viemos. Nós ontem conversamos com alguns colombianos, alguns uruguaios, chilenos, argentinos, que estão participando também do Congresso. Como é que eles têm conteúdo? Porque assim, o Brasil é muito conhecido pela produção de conteúdos, internacionalmente conhecido. Agora, eu gosto muito dos filmes argentinos, dos filmes mexicanos. Eles têm esse tipo de conteúdo como nós temos, a ponto de poderem entrar totalmente nesse mercado? Vamos lá, os demais países da América do Sul, comparados com o Brasil é uma potência, né? Então, tudo o Brasil ele é maior, né? Talvez o país que mais próximo chegue a uma produção audiovisual brasileira é o México. Agora, a gente ainda tem um problema justamente daquele pequeno produtor, que é a barreira do idioma. O espanhol ele domina a região e nós somos os únicos que falamos português. Então existe uma barreira, uma dificuldade justamente na tradução desses conteúdos para que a gente possa veiculá-los aqui, ou vice-versa. A gente tem várias ofertas e propostas de veicular canais de língua espanhola,
A gente até tem alguns que a gente carrega, mas a gente vê que eles acabam não tendo uma audiência, uma aderência interessante aqui na região e vice-versa. O brasileiro está acostumado a ler legenda, né? Isso é um impeditivo para vocês? Para nós não seria um impeditivo se o conteúdo já viesse com a legenda. A dificuldade é justamente essa. Para o pequeno produtor, legendar o seu conteúdo é caro, é um investimento alto. E uma certeza de retorno não existe. Então essa é a barreira, é uma pena. Onde é que a capilaridade de vocês hoje, qual é? Qual é a dimensão da UCast? A UCast no Brasil ela é líder, ela atua principalmente no segmento de fornecimento de soluções tecnológicas para a transmissão do audiovisual. Então justamente na transmissão para plataformas IPTV, OTT, mas não só isso, né? A gente tem uma série de outras funcionalidades e tecnologias que amparam a transmissão de conteúdos audiovisuais. Na América Latina a gente ainda é iniciante, a gente opera agora há pouco mais de 2 anos na Colômbia. Foi o prazo que a gente teve para entender o mercado, entender que existe uma dinâmica diferente, entender que existem regras diferentes. Então a gente está agora começando a se estabelecer lá. México e Paraguai foram mercados que a gente passou a atuar de forma diferente, e aí sim através de representações, ou seja, entidades que conhecem a realidade local, então isso tem nos ajudado a encurtar esse tempo de entrada no mercado. Então assim, a gente ainda é pequeno fora do Brasil, a gente está justamente com essa iniciativa de ampliar as operações para lá. Temos conversas no Uruguai, conversas na Argentina, justamente para atender da forma que a gente atende aqui. Você é brasileiro? Eu tenho dupla cidadania, eu nasci na Alemanha e vim com 6 meses de idade ao Brasil. Eu digo que eu tenho o hardware alemão e o software brasileiro. Obrigado pelo papo, boa sorte na América Latina e bom trabalho para você. Eu encontrei uma galera um pouquinho mais cedo que também vai chegar em Machado, eles são de Machado, não é Minas Gerais? Pertinho lá de mim, pertinho, nós somos de Três Pontas, Santana e Coqueiral. É tudo perto? E vocês mineiros então gostam de pegar brinde para levar para Minas Gerais? Com certeza, a gente ama um brinde. O que vocês estão fazendo na Brinde e o que vocês estão achando? Não, um sucesso, né? A gente vem todo ano e esse ano a gente veio para fechar negócio mesmo. A gente tem aqui o IXC, né? Que é um sistema que fornece o nosso sistema. A gente veio aqui para fechar negócio, tá super legal. Já fecharam o negócio? Já sim, fizemos várias conexões e fechamos negócios. Já faturaram então algum dinheiro legal? Sim, com certeza. Vai voltar para lá feliz, a cara dela é de feliz, ó. Muito feliz. O que você veio fazer na Brinde? Eu vim aqui buscar conhecimento sobre as novidades e eu sou instalador e tô crescendo bem, porque aqui a novidade aqui é top demais. É meu primeiro ano aqui e eu tô gostando demais. Você é a dona? Sim. Olha, ela tem cara de dona, né? Quando eu vi, eu falei, cara, você é a dona. É igual a Alexandra lá que eu falei, deixa eu falar com o chefe. Instalador. Aumentou muito a quantidade de pessoas solicitando isso? Sim, sim. Hoje em dia ninguém fica sem internet mais. Hoje é 100%. Todo momento. Toda hora o pessoal quer internet. Todo momento é difícil a gente ficar parado sem fazer alguma instalação. Eu estava conversando com o presidente da feira, da Brint, e ele me falou que quando a Oi quase quebrou, quem salvou a cidade onde ele morava foram os pequenos provedores de internet. Qual é a importância desses pequenos provedores hoje para o Brasil, para sustentar o tráfego de internet que a gente tem? Olha, eu acho que um evento como esse, a Brint, eu acho que é um dos momentos que a gente tem a maior percepção disso. Na nossa cidade, o que fortalece, o que sustenta o comércio local e tudo mais, escolas, hospitais, são os provedores locais. A gente tem isso, a cidade é pequena, a nossa cidade tem 55 mil habitantes e a gente vê que os pequenos provedores é que faz total diferença. E aqui na Brint a gente tem a certeza disso, porque aqui a gente faz muitas conexões, a gente conversa com muita gente do Brasil inteiro e a gente percebe que, de fato, a internet no Brasil ela é sustentada pelos pequenos provedores.
E o mercado só crescendo, né? Eu estou impressionado, já falei isso hoje aqui, eu estou impressionado com o tamanho, com a força de um evento como esse e agora internacional. Hoje a gente veio mesmo para fechar negócio, para correr atrás, para sustentar ainda mais, fortalecer ainda mais o nosso provedor. E, infelizmente eu não vou conseguir ficar nos outros dias da feira, mas o ano que vem eu já prometi para a equipe, vou me programar melhor para a gente vir ficar os 3 dias, para a gente conseguir aproveitar mais e fazer essas conexões, né? Minas Gerais, na Bem Mais TV. A gente está em Minas Gerais pela YouCast, interior de Minas Gerais, interior de Espírito Santo, interior do Rio de Janeiro, através da YouCast e da Olé TV também. Nós somos TV aberta, TV a cabo, TV por OTT, então você consegue assistir a Bem Mais TV de qualquer jeito, só não assiste quem não quer ir online para todo o planeta, bemmaistv.com.br. Você que está vendo online sabe disso. Muito obrigado, parabéns para vocês. Obrigado, 3 pontas na Bem Mais TV. A Bem Mais TV está no ar porque Bruno Lima e Fabrício nos permitem essa transmissão que você está vendo agora, é por causa desses caras. Bruno, e aí? Tudo bom, Paulo? Prazer estar com você aqui e fazer parte, né, dessa história da Bem Mais TV, que é uma TV que realmente tem mudado a vida das pessoas, né, com conteúdo de qualidade. E para nós da Go poder fazer parte disso, dessa trajetória, para nós é um motivo de muita alegria também poder estar aqui contigo. A gente está desde o início, né, Bruno? Desde o início de tudo. Quando eu ainda não estava na Bem Mais TV, você já sustentava a internet da TV? A gente já dava um apoio na parte de transmissão lá no Morim, né? Na época vocês estavam montando a torre lá e a gente, desde o início, estava ali dando esse apoio. E hoje, através dos links IPs, né, facilitou ainda mais essa comunicação, fazer com que o sinal chegue cada vez mais longe, né, na casa do telespectador. A gente está há muito tempo, né, eu vou completar 7 anos agora lá na Bem Mais TV, a gente está esse tempo todo, Fabrício, buscando excelência, não só na produção de conteúdos, mas também na qualidade da transmissão do nosso sinal. E a gente vem transmitindo melhor a cada mês, a cada dia, 24 horas de cada vez. Minha pergunta para você é a seguinte: como é que você consegue conviver com o Bruno Lima, cara? Vamos mandar um troféu para você, depois dá teu endereço no ar, para a gente mandar um troféu. Não, o Bruno é como um irmão, né? Já é da nossa família, meus filhos, minha esposa, minha família toda considera ele como um membro da nossa família, a família toda dele, uma família muito abençoada. Então, para mim é um prazer enorme. Ele é uma pessoa de muito brilho e, enfim, é um grande parceiro, um grande sócio. Grande brother, né? Ô Bruno e Fabrício, você estava me falando que você vem nos congressos da Abrint desde o iniciozinho, né? Impressionante o tamanho que ficou, né? Hoje, acredito que seja o maior evento na nossa área, né, de telecomunicações. Se tornou um dos maiores eventos, se não o maior. A gente pegou desde o início lá um standzinho pequenininho com mesinha e hoje a gente pode ver essa estrutura aqui maravilhosa, né, com esse foco, né, de ajudar um setor que leva a comunicação para o país, né, que são os pequenos, os médios provedores, né, que chegam aonde as grandes operadoras muitas das vezes não chegam, né, e essa galera que está aqui batalhando para fazer com que a internet chegue nos lugares mais longe do nosso país. Isso aí com certeza é um motivo de muito orgulho para essa associação, né, e poder fazer um evento tão grande como esse. É muito bacana poder ver esse crescimento deles, né. A gente estava conversando com o Mauricélio, presidente da Abrint, e ele estava me falando que lá no interior de Minas, numa das cidades onde eles atuam, quando a Oi quase que quebrou, se não fossem os pequenos provedores de internet, a cidade, que tem 55 mil habitantes, ficaria sem internet. É importante, não é, Fabrício? A pujança desses pequenos provedores. A gente fala pequeno provedor, mas a gente está vendo aqui cada stand, né, cara? A potência desse mercado, né? Ou seja, a internet das bigs pode cair, mas a internet no Brasil não cai. Não, então, na verdade, realmente, é isso que você está falando. A cidade quase praticamente ficou no escuro, né? Quando várias cidades, né, no país como um todo, a Oi era a maior operadora da América Latina, então você pense o seguinte: o nível de responsabilidade que os provedores possuem.
praticamente aquilo que nós temos é uma indústria. Então nós temos padrões, certificações, equipamentos homologados, tudo regido dentro das normas da Anatel, que é o órgão fiscalizador. Então o nosso trabalho aqui é muito sério, os provedores estão de parabéns. Se não fossem os provedores pequenos e os médios agora, né, com esse poder de mercado significativo, agora a gente tem provedores aí com mais de 1 milhão de assinantes, coisa que não se tinha há pouco tempo atrás. Eu me recordo que em 2014 os provedores representavam 9% do mercado nacional. Em 2016 já eram praticamente 19%. E hoje já passa de 55%, ou seja, 55%, mais do que 55% das residências hoje já são conectadas por provedores que não são as grandes marcas, os big players, né? Cara, é impressionante, né? Assim, como esse mercado cresceu. E a gente tem falado, eu conversei com muitas pessoas aqui na Brint, e a gente tem falado, não é mais futuro. Antigamente, porque no futuro a internet... Isso é o presente, é a realidade do Brasil, né? E da vida de muitas pessoas, né? Você falou que a gente tem um canal que procura transformar a vida das pessoas. E se não fosse a internet, né? E aí, se não fossem vocês, com a empresa de vocês, né? Com a Gol Telecom, a gente não conseguiria fazer isso, não conseguiria cumprir com essa missão de produzir conteúdo que vá além do entretenimento. É claro que a gente quer entreter, é claro que a gente quer produzir também conteúdos que não tenham a ver só com alguma questão mais séria. A gente também quer só divertir. Esse presente já é realidade, né, Bruno? Verdade. Esse ano, inclusive, nós completamos 20 anos de existência. Setembro agora de 2025, a Gol Telecom completa 20 anos. Uma empresa que começou do zero, né? Com uma tecnologia rádio ainda. Na época a gente levava a internet via rádio para as empresas e a gente veio evoluindo ao longo desses anos. Hoje a gente tem uma rede muito grande de fibra ótica, atende aí a mais de 22 cidades com fibra ótica e todo o estado do Rio de Janeiro com links de rádio. Então, assim, é algo assim gratificante, né? Poder ver toda essa evolução que o mercado teve, né? Que um evento como esse teve, e também a nossa evolução ao longo desses anos, né? Sempre procurando investir em qualidade, investir no atendimento ao cliente, né? Tá próximo, né? Esse eu acho que é o grande diferencial da pequena e média empresa, né, do nosso setor. É poder ter esse atendimento próximo do cliente, entender a necessidade do cliente. Não é só criar um produto, jogar esse produto no mercado e simplesmente fazer isso. Não, a gente está ali entendendo a necessidade do cliente, entendendo o que realmente ele precisa para poder a operação dele funcionar. Então esse ano a gente completa 20 anos, também é um motivo de muita comemoração para nós, poder ter chegado até aqui. E a gente sabe que isso aí é o início da nossa história, a gente não para, exatamente. Que legal, parabéns para vocês, obrigado pelo trabalho de vocês. É um prazer poder compartilhar dessa jornada com a Gol Telecom. Eu sou fã do Bruno, porque o Bruno é um querido desde sempre. Independente de essa questão de quando a gente desliga a câmera e a gente bate papo e a gente conversa, a gente zoa, a gente brinca, isso é muito importante. Mas se a gente fizesse isso e não entregasse, aí a gente ia ficar chateado. Pô, Fabrício, é tão legal, mas o trabalho do cara, a Gol não atende, e não é verdade. Então, assim, muito bom fazer parte com vocês. Isso não é propaganda, porque a Gol Telecom não precisa de propaganda. Quer dizer, precisa de propaganda sempre. Mas isso aqui é amor de quem está junto na jornada, no caminho, para levar até você, que é telespectador da Bem Mais TV, o melhor da nossa programação, viajando aí nas fibras óticas, nos sinais garantidos pela Gol Telecom. Aliás, isso é muito doido, né? Eu conversei isso com o Antônio da Olé, a gente também está na Olé TV. Cara, como é que isso existe? Como é que... Não, mais do que isso, Fabrício. Como é que isso que a gente está fazendo aqui vira alguma coisa? Porque isso aqui é físico. Sim. A gente está batendo papo. O que Marcelo está registrando não é. Ele pega isso aqui, transforma num outro negócio, um formato,
manda isso para um outro lugar e isso vai pelo ar ou vai dentro de uma fibra e chega na casa das pessoas, no celular, no computador. Cara, eu acho isso muito doido. Tem que dar graças a Deus à nossa física, né? Então os físicos, os matemáticos, os produtores, a indústria, são eles que desenvolvem as tecnologias, né? A gente hoje aqui mais usa do que implanta, né? Integra, do que constrói realmente a tecnologia como um todo. Mas isso é tudo fruto de muito estudo, muitos anos de conhecimento e aplicação. São cientistas, né? Então de parabéns. Sim, sim. É sensacional. Bruno, Fabrício, Gol Telecom na Bem Mais TV. Você é de onde? De Minas, da empresa Oi, do interior de Minas, São José da Barra. O que você está fazendo aqui? Eu trabalho para uma operadora de telecomunicações e eu tenho vários parceiros, por isso que eu vim visitá-los. Primeira vez na Brint, não? Não, a quinta vez. Veterana da Brint. Venho sempre, porque nossos grandes parceiros estão aqui. Inclusive, o que a Algar está fazendo na Brint? Veio aqui para a gente mostrar os nossos produtos, né? Divulgar a marca, como sempre a gente faz. Eu sou de Uberlândia, sou da sede da Algar. Então, todo ano a gente está aqui prestigiando a Brint. Eu sou da Oi também, trabalho com arroz. E estou aqui prestigiando, né? E mantendo contato aí com os parceiros. Estou mostrando soluções novas, né? Mostrando a Algar para esse pessoal que não conhece ainda, trazendo um mercado novo, o que a gente tem de melhor. Vou bater um papo agora com o Regis Camargo, que é o diretor comercial da Bimob. Bimob participando aqui da Brint pela primeira vez, não, Regis? Não, na Brint nós já estamos com a 4ª participação. Agora evoluiu muito a feira, né? Com certeza, inclusive nós comentamos que referente a não só a mudança, né, geográfica que veio esse ano aqui para o AMB, paralelo a isso, nós também vimos que a evolução da feira foi circunstancial. Hoje, desde um palco 360, para que as pessoas possam aproveitar melhor a palestra. O que a Bimob faz? Bimob é uma empresa multinacional que nós estamos hoje há 14 anos no mercado, atuamos um pouco mais de 55 países. Nosso core é voltado para meios de pagamento. Nossa proposta realmente é digitalizar os canais e os meios de pagamento, ofertando para o cliente a experiência dele poder escolher desde o canal que ele quer utilizar e, em paralelo, também a instituição financeira que ele quer utilizar, fazendo com que ele tenha hoje a entrega desde um canal de SMS, WhatsApp, e-mail, uma solução de SaaS voltada especificamente para a área financeira, cobrança, atendimento e, em paralelo, também disponibilizamos qualquer meio de pagamento, seja ele cobrança voltada hoje, cartão de crédito, parcelado, Pix automático, um portal, um app, realmente dá essa flexibilidade para que o cliente, no caso aqui o provedor, consiga atender o assinante final da melhor forma. Regis, vamos falar para o nosso telespectador e para o nosso internauta. Eu tenho falado isso quando eu mantenho esse tipo de conversa aqui no Congresso. Às vezes, nós que estamos dentro desse mercado, a gente fala umas coisas achando que todo mundo vai entender, que todo mundo vai saber. Me dá um exemplo prático do que você faz. O Eduardo, teu assessor de imprensa, falou que vocês acabam com boleto. Aí eu falei, cara, eu quero a Bimob, porque eu não quero mais boleto na minha vida. Você elimina o boleto, mas não precisa pagar ou tem que continuar pagando? Ótima pergunta. Essa é até uma pergunta do milhão, tá, Paulo? Na verdade, a nossa proposta, quando nós falamos de digitalizar o meio de pagamento, é literalmente fazer com que o cliente possa escolher por qual meio de pagamento ele quer realizar o pagamento. Fazer o pagamento todo mês é uma dor essa jornada, você tem que pegar uma fatura, ir lá, entrar no aplicativo do banco, fazer o pagamento. A nossa proposta com o pagamento é deixar ele da forma mais leve possível. Você imagina que você poder cadastrar a sua fatura, que você tem que pagar todos os meses, literalmente uma única vez e depois não precisar fazer isso mais. Você ter hoje uma modalidade que nós chamamos de meio pagamento recorrente. E isso você pode fazer através do quê? Da escolha do cartão de crédito e, se tudo acontecer da forma que nós imaginamos, a partir de junho desse ano, com a liberação do Banco Central, o Pix automático. Então você vai poder escolher uma única vez e não vai mais precisar fazer o quê? Baixar essa fatura todos os meses.
Paralelo a isso agora, inclusive é uma provocação que nós fazemos, produto que nós lançamos esse ano, que nós chamamos agora de Grace. É o cliente poder fazer o pagamento e a contratação toda pelo canal do WhatsApp em uma única jornada. Você imagina que o provedor vai poder ofertar para o cliente final dele fazer a contratação, seja de uma banda larga, de um móvel, que nós chamamos aqui de MVNO, para que ele possa fazer a contratação disso, fazer o pagamento dentro do WhatsApp, fazer literalmente o agendamento da instalação. Paralelo a isso, ele vai poder também fazer o quê? Enviar todos os meses a fatura para que esse cliente possa também fazer o pagamento dentro do canal do WhatsApp. Ou seja, para o cara entender, é o famoso débito automático digitalizado. Eu acho que é correto até afirmar, e me permito usar essa expressão, que esse ano, se tudo acontecer como nós imaginamos, a expectativa é que o débito automático, ele realmente, a partir desse ano, comece a morrer e de 1 a 2 anos nós tenhamos aí uma diminuição significativamente com relação a pagamento em débito automático. Não vai mais acontecer. Vai acabar. Vai. Porque isso vai gerar muitas melhoras. Primeiro, para a operação do provedor. Que melhora que ela gera? Primeiro, uma melhora operacional. É uma operação que hoje você precisa ter uma operação muito amarrada. Você precisa ter todos os bancos hoje para você poder trabalhar. Paralelo a isso, é uma operação cara, porque o custo da liquidação hoje de débito automático é cara. Você imagina que a proposta do Pix automático é você digitalizar isso. Como? Você não vai mais perguntar que banco que o seu assinante usa. Você só vai falar qual que é o seu Pix, meu CPF, meu e-mail, meu celular. Ele vai autorizar e uma única vez você vai cobrar de forma recorrente. Paralelo a isso, o custo disso, a gente vai passar de um custo extremamente alto para centavos de reais. Cara, a minha filha caçula, esses dias, ela fez aniversário e aí ela ganhou dos avós dinheiro em espécie, em nota. E aí ela saiu com as amigas para ir no shopping e levou o dinheiro. E de lá ela falou assim: pai, manda Pix para mim porque ninguém está aceitando o dinheiro. Ou seja, a gente está caminhando para uma realidade digital, completamente digital. Exatamente isso. Para você ter uma ideia hoje, quando nós falamos de ter hoje essa disponibilidade e oferecer, na verdade, essa opção para o cliente final, ele vai poder fazer o pagamento via Pix automático, cartão de crédito e também carteira digital. Só com 2 cliques no celular ele vai poder fazer o pagamento da fatura. Hoje, para você ter uma ideia, 99% dos aparelhos telefônicos no Brasil já tem WhatsApp. Ou seja, existem mais pessoas com WhatsApp do que linhas telefônicas. Então isso que você está falando já é uma inclinação natural, não é que vai acontecer, já vem acontecendo. Tá? O momento já é agora. Cara, essa frase a gente usou muito aqui na Brint Global Congress. O futuro não é mais futuro, o futuro já é presente e o presente é agora, é nesse instante. E vocês completamente inseridos dentro desse presente. Perfeito. Estamos muito felizes de, mais uma vez, como eu disse para você, somos uma empresa brasileira, há 14 anos no mercado, atuando em mais de 50 países e um das nossas principais desafios é sempre ser pioneiros nisso. Estamos muito felizes em poder nos posicionar mais uma vez, realmente levando esse tipo de solução como os primeiros hoje a poder oferecer essa jornada de pagamento e automaticamente uma única jornada dentro de um canal que é o WhatsApp. Então hoje nós até convidamos as pessoas que não conhecem ainda, que muitos até perguntam o que é uma experiência conversacional. Realmente é uma inteligência artificial que vai fazer o entendimento do perfil do cliente, do perfil de pagamento do cliente, uma inteligência que vai trabalhar 24/7, podendo observar tudo isso para que você realmente consiga atender o seu cliente da melhor forma possível. Qual é o teu endereço digital, site, onde é que te acham? O nosso endereço digital vocês vão poder achar através do www.bemob.com.br. Obrigado, Regis. Bemob. Conhecendo as novidades, somos do Espírito Santo. Iconha, interior do Espírito Santo. Primeira vez na Brint? Não, segunda vez já. O que você está achando da feira? Maravilhosa, como sempre. O que você está buscando aqui no congresso? Na verdade, inovações mesmo. Novos equipamentos, novos programas, né, para poder agregar e trazer valor à empresa. Mais valor ao nosso serviço, né?
Vocês trabalham juntas? Sim, juntas. A gente veio juntos, né, para conhecer, levar mais conteúdos para a empresa, mais plataformas, conteúdos assim de televisão, telefonia, então tudo junto. Foi muito maravilhosa a palestra. É a primeira vez que eu venho, é uma experiência incrível, estou adorando. Paulo, Vinícius e Alexandre, o que vocês estão fazendo na Abrint? A gente trabalha aqui na PlayHub, a gente é um distribuidor de SVAs. Estamos muito contentes com a feira, a gente acredita que vai ser a melhor Abrint de todos os tempos, então estamos super otimistas aí com as vendas. Primeira Abrint internacional, o que você está achando, Vinícius? Primeira Abrint internacional, já sentimos no primeiro dia já recorde de vendas, já um movimento muito maior. Esse espaço do AMB está muito mais estruturado, então a gente sente que está fluindo melhor o espaço, interação com todo mundo, então um super sucesso. Alexandre, tu faz o quê? Tu é o chefe deles? Jamais, pô, meus pares, mas hoje nós representamos aí os principais SVAs, né? Aplicativos de streaming do mercado. Quando eu vi de longe, eu falei, eu vou falar com eles, mas ele é o chefe, eu vou falar por último com ele. Tu manda na PlayHub, é você? Quem dera, mas vamos fechar com chave de ouro, vamos embora. Como o Vinícius comentou, a gente, recorde de vendas, energia muito boa, então eu gosto disso, né? Esse olho no olho, essa troca presencial, e graças a Deus a gente está aproveitando bastante aí para divulgar tudo que a gente oferece. Somos distribuidores oficiais da Disney, da Max, então tem sido fantástico, a feira está incrível. O que vocês mais curtiram na feira, assim, Paulo? O que você mais gostou? Tu chegou, olhou e falou, cara, pô, que maneiro isso, não tinha e agora tem. Eu acho que como o Vinícius comentou, a gente está com uma estrutura bem legal, né? Eu acho que mudou da água para o vinho, eu posso dizer. Eu acho que está muito mais conectado, as pessoas acho que estão se conectando mais, a feira está mais cheia. Eu acho que a gente tem ótimas oportunidades de troca, de networking, então acho que esse é o grande diferencial desse ano. Eu acho que essa inovação do espaço trouxe bastante coisa positiva para a gente. Legal. PlayHub na BEM+ TV. O BEM+ no ar chega ao final. Termina aqui essa nossa jornada espetacular em São Paulo. 2 dias intensos. Vocês podem ver que eu já estou até com outra roupa, a gente já está gravando no outro dia. Ontem foi muito legal, nós conversamos com muita gente, trocamos muitas ideias, aprendemos muito e a intenção é levar até você todo esse conhecimento, toda a tecnologia, todas as informações que todas essas empresas espetaculares levaram para você. Eu sei que eu não tenho nem a beleza, nem a simpatia das nossas repórteres, Cíntia, Priscila, Tami, mas como dizem os jogadores de futebol, dei o melhor de mim, lutei para que nós fizéssemos esses 3 pontos e fico por aqui, esperando que você continue ligado na BEM+ TV. Eu sou Paulo Leonel Franco, esse foi o BEM+ no ar.